para você um ato agora há pouco, no final da tarde. O presidente Lula mexeu na esplanada dos ministérios. Ele impulsou um novo ministro e uma nova ministra. Gleisi Hoffmann vai comandar as relações institucionais, que é exatamente a relação do governo com os outros poderes, com o Congresso Nacional, com os estados, os municípios. E o ministro Alexandre Padilha, que estava nas relações institucionais, agora vai comandar a saúde no lugar de Nízia Trindade. Ele que já foi da pasta no governo Dilma Rousseff, volta, portanto, ao comando da saúde. Claro, interfere direto na sua vida. Você está vendo aí na tela as imagens da solenidade, a fala da ex-ministra Nízia Trindade, também falaram os ministros empossados. E a gente tem um recorte, a gente tem um destaque para trazer para você. A ministra Gleisi Hoffmann, que ocupava a presidência do PT antes de chegar ao cargo de ministra das Relações Institucionais, falou, na sua fala, disse que a hora é de somar, porque ninguém faz nada sozinho. Uma fala que dá o tom desse início de relação com os demais poderes. Vamos ver o que ela diz? Põe em vídeo, então. Para somar, reconhecendo as diferenças, respeitando adversários, construindo alianças, cumprindo acordos legitimados no interesse maior do país e da população. Ninguém faz nada sozinho. Osmando, a gente vê... Cadê o Osmando? Está aqui o Osmando? Eu estou com o Osmando. Ele está me ouvindo? Está ouvindo, está aqui. Gleisi, aquela postura firme, combativa de presidente do PT, inclusive com o mesmo combate à oposição a alguns pontos do próprio governo, alguns questionamentos contundentes, sai de cena, abre espaço para uma Gleisi que já na sua entrada prega acordo, entendimento, é o trabalho que ela vai estar se propondo a fazer a partir de agora. Sai a Gleisi, dirigente do PT, entra uma Gleisi paz e amor. Osmando. Ananias, eu vou, de alguma forma, assumir aqui um papel, uma postura que seria mais apropriada e é bem do feitio da mulher, é bem do feitio da Cíntia, essa defesa da mulher na política, no exercício de cargos públicos. A gente vê a Gleisi assumindo o ministério numa hora de dificuldade para o governo, com a imagem arranhada, com um enfraquecimento da imagem perante a opinião pública em função de embates políticos, mas em função também de desacertos na questão dos preços dos alimentos. Mas a gente vê a Gleisi, que é uma mulher combativa, guerreira, altiva, de muita coragem, que teve momentos marcantes na vida política brasileira recente, sobretudo com a prisão do ex-presidente Lula, ela que foi para o embate, que levou o PT a estar presente sempre, não sair das ruas, não sair da mídia, não sair dos embates, não sair das tentativas jurídicas de tirá-lo da prisão. E a gente vê, ao mesmo tempo, e ontem eu falo isso porque eu lembrei a Cíntia, porque ontem foi o Dia Internacional da Mulher, e a gente viu no discurso da ex-ministra da Saúde, Nízia Trindade, uma lamentação justa, correta, adequada, que ela faz durante o seu discurso, e já tinha feito antes, de que ela sofreu uma campanha misógina inaceitável durante o período em que ela conduziu o Ministério da Saúde. Isso porque, e ela mesmo diz no seu discurso, a política precisa ser reformada para ser uma política do diálogo, da troca de ideias, a política de projetos em função do interesse público. E isso não foi o que a classe política, sobretudo o Congresso, destinou a ela durante o período em que ela dirigiu
com muito sucesso o Ministério da Saúde. Ela sofreu por ser mulher, por dirigir o maior orçamento do Planalto. O maior orçamento da Esplanada é exatamente o orçamento do Ministério da Saúde. E porque nós temos um Congresso que só vê vantagem, só enxerga vantagem, só enxerga dinheiro. O mesmo comportamento que o Congresso teve, as lideranças do Congresso, sobretudo, inclusive alguns parlamentares até da própria esquerda, do próprio PT, entraram nessa onda de vantagens, é o tratamento dado ao governo, no orçamento do governo, no assalto ao orçamento do governo, a questão do orçamento secreto implantado na Câmara dos Deputados e também no Senado. Com esse mesmo olhar, com essa mesma ganância sobre o dinheiro, eles foram para cima da Anísia no Ministério da Saúde, porque eles não conseguiam entender como é que com tanto dinheiro eles não estavam tendo as vantagens que eles imaginavam ter. Acho que eles vão encontrar um Padilha mais experiente, com o pescoço mais fortalecido pelos embates que ele também já teve depois de ter deixado o Ministério da Saúde no governo Dilma, mas também não será vida fácil para o Padilha, porque foi exatamente ele quem implantou o Mais Médico, quem trouxe os médicos cubanos para o Brasil e sofreu uma campanha sórdida, partindo sobretudo do Conselho Federal de Medicina. Qual segue a pasta da saúde, sempre muito cobiçado. O início da reforma, Lula mantém com o PT e leva o nome experiente Padilha, mas a pressão vai seguir grande. Inclusive, esses ataques à Anísia Trindade, esse virou até um modus operandi do Centrão em busca de poder, atacar as mulheres no Ministério. Foi registrado por você aqui, Cíntia. E lembrando que não é só o Centrão, muito bem mencionado pelo Osmando, tinha políticos do PT também na campanha contra a Anísia. A Anísia não caiu por uma campanha do Centrão, a Anísia caiu por uma campanha dos políticos do Brasil, de qualquer partido, de qualquer ideologia, como bem convém às mulheres que estão no poder. A fala dela hoje só mostra a grandiosidade dessa cientista, dessa pesquisadora, que se nega a deixar o ministério e levar com ela a pecha de uma má gestora. O que eu acho admirável na fala da Anísia é exatamente essa defesa que ela faz da reputação dela, do legado. Ela tinha tudo para estar de cabeça baixa, como ficou, por exemplo, a Ana Moser, como ficou, por exemplo, a Rita Serrano, na Caixa Econômica Federal. No caso da Moser, foi menos a misoginia e mais a necessidade de querer o lugar para dar para o Centrão. No caso da Rita Serrano, foi basicamente o misto das duas coisas. E no caso da Anísia, foi basicamente o que disse o Osmando. Aí eu queria fechar esse comentário, também puxado pelo que o Osmando falou, porque eu me lembrei das críticas que são feitas ao José Guimarães, o deputado federal do Ceará, que estava na liderança do governo. Ao José Guimarães, falta combatividade para defender o governo junto ao Congresso. E a Gleisi sobra combatividade, tanto que ser combativa foi alvo de crítica quando ela foi indicada. Então, é tão interessante que o uso de uma mesma expressão, de um mesmo vocábulo, de um mesmo adjetivo, quando é na mulher, é ruim para a mulher. Quando é no homem, é algo que falta e faz com que, inclusive, ele deva ser substituído. É muito curioso. A Gleisi, gente, a Gleisi no governo tem a bênção do Hugo Mota, para quem se perde muito no estereótipo, para quem é dominado pelo preconceito e esquece de ver nas entrelinhas o que significa a indicação da Gleisi Hoffmann. E eu acho que quando ela disse hoje que sabe exatamente qual é o papel dela, ela está dizendo isso, que ela foi presidente de um partido, mas no governo ela entende qual é o papel dela. E eu acredito que ela seja inteligente, seja esperta o suficiente
para não misturar as duas coisas. Tem experiência para isso, né? São dois nomes experientes. Tem experiência para isso. Postos pelo presidente. E tem trânsito dentro Chaves. do Congresso. Sim. Porque as críticas que foram feitas à Gleisi, eu lembro que um dos parlamentares falou, quando surgiu a especulação de que o Boulos poderia ser ministro, Sim. disseram que era assustador o Boulos no governo. Seria assustador se fosse um governo Bolsonaro. Aí realmente eu me assustaria muito. Eu ficaria não assustada, eu ficaria chocada, ficaria dias assim sem tentar entender. Mas qual o susto que há em, por exemplo, um deputado federal como o Boulos ser ministro, se nós tivemos, durante a pandemia, um ministro general, um ministro que mentiu no currículo dele. Tivemos 4 ministros numa pandemia e ninguém se assustou. É mais incrível. Ninguém se assustou daquilo que aconteceu. É por isso que eu fecho com a Anísia quando ela diz: não é normal e não devemos aceitar que cada vez que uma mulher está numa condição de poder, ou ela baixa a cabeça para um homem, ou ela está sob o comando de um homem, ou então ela é logo tida como louca, como era o caso da Dilma, que era louca, né? Aquela capa, típica capa da Isto É, com as feições como se ela estivesse gritando com alguém. A Dilma era louca, a Anísia é incompetente e a Gleisi é combativa. São a seletividade, né? Do que você quer enxergar. É o óculos, né? No momento que você quer enxergar. Você bota o óculos. Onde você quer colocar óculos, você coloca. Quando você não quer colocar óculos, você não coloca. Deixa para lá. Já está com a gente ele, Alessio Rodrigues. Boa noite, Alessio. Boa noite, Ananias. Boa noite aos colegas aí no estúdio. Boa noite também para toda a nossa audiência. O seu Zé Osmando e a Cíntia falando agora sobre a questão também dos apoios que a Gleisi tem, passa a ter com um poder maior no ministério do presidente Lula. Eu lembro também do próprio Isnaldo Bulhões, né? A gente falou na semana passada sobre a possibilidade dele ocupar justamente a liderança do governo na Câmara para poder melhorar essa articulação, essa negociação do governo com os parlamentares, e hoje ele foi um dos principais apoiadores do nome da Gleisi Hoffmann, inclusive surpreendendo algumas pessoas do Centrão. Ele disse que sabe da articulação, sabe do poder, da capacidade de articular da presidente do PT, ex-presidente agora do PT, que passa também a fazer essa ponte entre os deputados e o presidente Lula, o próprio Congresso Nacional, de fato, com o governo federal. Então mostra que existe sim uma grande parte do Centrão que está satisfeita, porque o Isnaldo hoje é um dos favoritos, né? Se Arthur Lira até pouco tempo era considerado o principal líder desse grupo político, o Isnaldo hoje está surfando aí na crista da onda, um dos principais expoentes, eu diria, desse grupo, que geralmente não podemos chamar de grupo, né? Mas o Centrão hoje é uma força incontestável dentro do Congresso Nacional e o Isnaldo representa bastante. Então, ela ter o apoio do líder do MDB na Câmara hoje já começa com o pé direito, é importante para, inclusive, a sua própria permanência política dentro do Congresso Nacional, dentro dessa articulação, que ela tenha um apoio de nomes como o próprio Isnaldo. É importante aliado do governo, inclusive deve renovar o apoio ao presidente Lula para a eleição de 2026. Olha assim, você